Boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, que essa noite seja uma noite muito especial para todos nós. Nós estamos hoje dando início à segunda aula da matéria Ministério Eclesiástico e tem sido um tempo muito especial aprendermos sobre a importância do ministério. E eu queria que você já pegasse aí teu papel, tua caneta na mão, pega a tua Bíblia, organiza aí um cantinho na tua casa, no escritório, no lugar onde você está agora, para que juntos nós possamos avançar dentro dessa matéria tão importante. Queridos, enquanto vocês se organizam aí, pegando a Bíblia de vocês, a caneta e o papel de vocês, eu queria falar sobre uma coisa muito importante, que é o nosso material didático. Olha só, eu não sei se todos os alunos estão com acesso ao material didático, porque ele não é obrigatório, ele é opcional, mas é importante a gente fazer uso do nosso material didático. Por quê? Porque no nosso material didático tem muito conteúdo extra, tem muita coisa além daquilo que nós ensinamos aqui na nossa sala de aula. Então tem muita coisa boa que você vai conseguir pegar aí de uma forma extra para compor essas aulas a partir do nosso material didático. Nós estamos aqui no volume 2, né? São 5 livros, 5 volumes, cada livro tem 5 matérias. Então, nesse livro aqui, que é o volume 2, nós temos a administração eclesiástica, nós já finalizamos essa matéria, batalha espiritual, que nós acabamos de encerrar, foi o módulo anterior, a matéria anterior que nós encerramos. O pastor Miqueias esteve aqui, dando aulas incríveis e compartilhando de conhecimento conosco. Nós tivemos a aula também sobre discipulado, que foi uma aula incrível. Nós aprendemos muito sobre discipulado, aprendemos sobre ética pastoral, nós falamos sobre a importância do pastor, falamos sobre a importância de sermos éticos e também das responsabilidades que o pastor, o líder, ele precisa exercer aí na sua função ministerial. E estamos agora na matéria Ministério Eclesiástico, né? Nós já estamos na nossa segunda aula e temos a certeza que essa matéria vai nos edificar muito, vai abençoar muito a nossa vida. E a última matéria desse volume 2 vai ser missões urbanas. Então a nossa próxima matéria vai ser missões. Quando nós falamos de missões, nós sempre imaginamos a obra do Senhor sendo feita em outros países, em outras nações, mas nós precisamos entender que missões também podem fazer parte da área onde Deus nos plantou, na geografia onde Deus nos plantou. Nós podemos fazer missões urbanas a partir do bairro onde estamos plantados, no ambiente de influência que Deus nos permitiu conviver com a nossa família. Então nós vamos falar muito sobre missões, tá? Então vamos lá, gente. Ministério Eclesiástico, aula de número 2. Na nossa primeira aula nós falamos sobre a importância de nós entendermos o que é ministério. Então nós aprendemos o que é ministério, nós falamos um pouquinho da importância de nós termos pessoas para abençoarem a nossa vida, porque o ministério, ele não pode ser solitário, nós precisamos de pessoas para aperfeiçoar aquilo que nós fazemos, e também precisamos compartilhar aquilo que temos e aquilo que entendemos acerca de Cristo com outras pessoas. Falamos da importância das lideranças, né? Toda pessoa que tem o seu ministério numa crescente vai precisar de um líder para lapidar as suas habilidades, para colocá-lo aí em um lugar de relevância, para dar instrução, para dar orientação, correção quando necessário. Então é extremamente importante nós termos líderes falando sobre a nossa vida. Falamos um pouquinho sobre o que o ministério produz, né? Que é a unidade da fé, maturidade, plenitude, a importância de nos desenvolvermos para deixarmos de ter atitudes de crianças, mas manifestarmos ações maduras a partir daquilo que nós carregamos. Falamos da importância de nós termos um corpo ministerial bem ajustado, né? Quando nós atingimos essa plenitude, quando cada um, filho de Deus chamado para o ministério, sabe exatamente o que fazer, como se mover ministerialmente, como abençoar as pessoas à sua volta, isso é extremamente importante. E hoje eu quero falar sobre 2 coisas extremamente importantes para o nosso desenvolvimento. Então anota isso daí no teu caderno de anotações. Primeiro, como nós devemos viver o ministério de forma saudável. O que é um ministério saudável? Como nós podemos viver o nosso ministério
de uma forma saudável? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder hoje. A segunda coisa que eu queria que você tomasse nota é como nós desenvolvemos o nosso ministério. Se Deus nos confiou um ministério, nós precisamos desenvolver esse ministério. E como nós desenvolvemos esse ministério? Quais são as ferramentas que nós precisamos para que possamos ser pessoas atualizadas, pessoas que estão caminhando sempre em excelência naquilo que fazem, pessoas que estão sempre subindo um degrau, elevando o seu nível de conhecimento, as suas habilidades, evoluindo na sua capacitação. Como que nós desenvolvemos o nosso ministério? A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que o nosso ministério, ele é a nossa identidade, e ele precisa de cuidados. Você tem um ministério, e esse ministério é a sua identidade, e essa identidade que você tem, essa essência que você carrega, precisa de cuidados. Olha só que coisa importante: se você não cuidar do seu ministério, quem vai cuidar? Quando nós falamos de ministério, nós falamos de algo individual. Se você é casado, você tem um ministério, a tua esposa tem outro ministério. Cada um exerce o seu ministério na sua singularidade. Cada um de nós temos um ministério, um chamado de Deus para exercer. Então, se você não cuidar do seu ministério com excelência, se você não cuidar do seu ministério se dedicando para aquilo que Deus te chamou, quem vai cuidar do teu ministério? Quem vai aperfeiçoar o seu ministério? Deus, Ele sempre vai ser responsável de nos dar dons e talentos, mas a administração dos dons e talentos que Deus nos dá é nossa responsabilidade. Deus te deu o dom que você tem, Deus te deu a habilidade que você tem. Agora, desenvolver essa habilidade, agora fazer essa habilidade ser utilizada na totalidade, é sua responsabilidade. Você não pode terceirizar, o cuidado do teu ministério ao líder que você tem. Você não pode terceirizar o cuidado do teu ministério aos pastores que falam na sua vida. Você não pode terceirizar o teu ministério à igreja que você congrega. Todas essas pessoas, elas podem fazer parte do teu chamado ministerial, te auxiliando em alguma área para que você seja mais eficaz, para que você seja mais excelente. Porém, você não pode transferir essa responsabilidade. Por quê? Porque é nossa responsabilidade cuidar dos dons e talentos que Deus nos dá. A administração dos dons e talentos que Deus nos dá é nossa responsabilidade. Deus nos dá o ministério, administrar é nossa responsabilidade. Queria que você colocasse aqui nos comentários, se você está fazendo essa aula de um celular, queria que você escrevesse aqui: Deus nos dá o ministério, administrá-lo é nossa responsabilidade. Deus sempre vai colocar a nossa vida diante de um ministério que pode ser um ministério excelente, mas a administração disso é nossa responsabilidade. Olha só que coisa interessante, como o nosso Deus é didático e como o nosso Deus é zeloso por tudo aquilo que Ele faz. Deus ama a igreja. Deus estabeleceu um cuidado para a igreja. Deus estabeleceu ferramentas para que o corpo, quando nós falamos do corpo de Cristo, nós falamos da igreja, para que o corpo de Cristo, a igreja, possa ser edificada. Então olha que coisa interessante e extremamente importante para nós entendermos. Deus, porque amou a igreja, Ele levantou 5 ministérios importantíssimos para a edificação dessa igreja, para a edificação desse corpo. E quais são esses 5 ministérios de liderança que Deus levantou para edificar o corpo? Nós já falamos aqui um pouquinho sobre isso na primeira aula, mas eu quero frisar aqui mais uma vez. Quais são os 5 ministérios que Deus estabeleceu para abençoar a igreja? Primeiro, o apóstolo. Lembra que eu usei o exemplo aqui do dedão, o apóstolo, aquele que dá o fundamento. O apóstolo não é aquele que dá cobertura, o apóstolo é aquele que dá fundamento, é aquele que estabelece as coisas. Nós falamos do profeta, dedinho indicador, lembra? O profeta é chamado por Deus para apontar as estações, para direcionar as pessoas no chamado de Deus, para apontar para onde Deus está querendo conduzir a igreja ou a nossa família. O evangelista, que é aquele que alcança todos, simbolizado pelo dedo maior, ele alcança todos. A mensagem dele é uma mensagem para atrair, O evangelista atrai com a mensagem, o evangelista reúne as pessoas com a mensagem, mas é o pastor
que vai cuidar das ovelhas. O pastor, ele é simbolizado pelo dedo da aliança. Por quê? Ele tem um compromisso com a noiva, com a igreja de Cristo. E nós temos o mestre, simbolizado pelo dedo menor, que eu usei sempre o exemplo. O mestre é aquele que tira a cera, é aquele que traz entendimento, é aquele que abençoa a nossa vida a partir daquilo que carrega. Olha só que coisa interessante. Então Deus, preocupado com a igreja, para estabelecer a igreja, para instruir a igreja, para habilitar a igreja, Ele levanta 5 ministérios com um propósito: o aperfeiçoamento da igreja, o aperfeiçoamento do corpo. Então qual que é a vontade de Deus? Que esse corpo que Ele estabeleceu para estar na terra, que é a igreja, seja um corpo bem ajustado, seja um corpo excelente, onde cada um cumpre o seu papel, onde cada um sabe o que fazer, cada um sabe como se mover dentro da sua identidade, dentro da sua essência. Então, eu queria te fazer uma pergunta agora, e eu queria que você prestasse muita atenção nessa pergunta e refletisse nessa pergunta. Se Deus levantou 5 ministérios para cuidar da igreja, o que te leva a crer que você vai conseguir cuidar do seu ministério sozinho? Se Deus levantou 5 ministérios de liderança para edificar o corpo, para fazer a igreja crescer, para trazer entendimento, clareza, para trazer a excelência da igreja, para que a igreja flua dentro das suas habilidades, talentos e dons, o que te leva a crer que você vai conseguir estabelecer o seu ministério sozinho? Que você vai conseguir se isolar e vai viver a plenitude do teu ministério? Que você vai conseguir caminhar sem ter um líder falando na sua vida, sem ter uma pessoa lapidando os teus dons e talentos, sem ter alguém corrigindo você, ajustando a sua rota, reorganizando as coordenadas, para que você possa chegar no teu destino, para que você consiga com clareza realizar a função que Deus te deu. Olha que coisa interessante, como a igreja precisa dos 5 ministérios, nós precisamos também desses ministérios para aperfeiçoar o nosso chamado. Então a igreja é edificada pelos 5 ministérios, e o nosso ministério individual, ele também é aperfeiçoado pelos 5 ministérios, porque nós somos a igreja de Cristo. Mas quando nós somos a igreja de Cristo? Nós somos a igreja de Cristo quando estamos unidos em um propósito, quando estamos unidos no mesmo entendimento, e onde Cristo é o cabeça, Cristo é o centro de todas as coisas, e Ele estabelece o propósito para cada um fluir dentro da sua identidade. Então olha só que coisa interessante, como a igreja precisa dos 5 ministérios, nós também precisamos dos 5 ministérios. Então eu queria que você repetisse comigo agora: eu preciso entender que os 5 ministérios foram feitos por Deus para abençoar a minha vida. Repita isso: os 5 ministérios são essenciais para desenvolver a minha vida espiritual, para que eu como corpo de Cristo seja edificado, para que eu como corpo de Cristo possa viver a plenitude daquilo que Cristo me chamou para fazer. Então olha que coisa interessante, o poder do evangelho, ele é manifesto na troca de cuidado. Perceba isso. Onde o poder do evangelho se manifesta? Na troca de cuidado, onde o pastor cuida da ovelha, mas também a ovelha pode na mesma medida exercer o cuidado para com o pastor. O que é isso? É o corpo entendendo o seu movimento. O pastor abençoa a ovelha, mas a ovelha também tem condições de abençoar o pastor, na mesma proporção, com aquilo que tem, com a excelência daquilo que carrega. O pastor, na sua função e no seu chamado, vai entregar o seu melhor à ovelha, e a ovelha vai também retribuir ao seu pastor com o seu melhor, com a sua excelência. Olha que coisa interessante, cada ministério individual precisa dos 5 ministérios para o seu desenvolvimento. Então olha só, independente do ministério que você exerça na igreja, você precisa dos 5 ministérios para te lapidar e para te abençoar. Você precisa de um mestre para te educar, para te instruir dentro da palavra do Senhor, para trazer clareza acerca daquilo que você lê da palavra, acerca daquilo que você recebe da palavra. Você precisa de um pastor para cuidar de você. Se você é pastor, você também precisa de um pastor. O fato de você ser pastor não significa que você não precisa de cuidado. Pelo contrário, todo pastor precisa de um pastor falando na sua vida. Nós precisamos caminhar com evangelistas. Por quê?
Porque são pessoas que atingem lugares que talvez nós não atingimos. Evangelistas nos fazem compreender que o Evangelho é o amor, que o Evangelho é para alcançar a todos, que o Evangelho é para quem está dentro da igreja, mas o Evangelho também é para quem está fora. O Evangelho é para quem já tem a sua consciência de filho de Deus, mas também é para aquele que ainda não tem a sua consciência de filho de Deus, mas que a partir da mensagem pregada pelo evangelista, que vai alcançar essas pessoas, a compreensão de que eles também são filhos vai chegar. Então nós precisamos caminhar, precisamos de um profeta na nossa vida, de alguém que seja extremamente usado por Deus para apontar o caminho que nós devemos seguir, para apontar a direção. Se Deus está mudando uma estação, se Deus está trazendo uma nova mensagem à terra, se Deus está trazendo um novo direcionamento à igreja, eu preciso de um profeta que aponte a direção, que me leve a compreender e entender aquilo que Cristo está estabelecendo para a minha vida. Então, ninguém cuida de si mesmo sozinho. Uma parte do corpo precisa da outra parte do corpo para avançar. Uma parte do corpo precisa da outra parte do corpo para estabelecer a sua plenitude. Isso está fazendo sentido para você? Então bebe uma aguinha aí e guarda essa mensagem que eu vou colocar agora no teu coração. Olha que coisa interessante. Quando nós falamos do corpo, quando nós usamos essa simbologia do nosso corpo como o corpo de Cristo, nós precisamos entender que às vezes o corpo ele adoece, né? Então, eu vou usar a minha vida aqui como exemplo. Muitas vezes eu tenho a minha garganta inflamada, é um dos problemas que eu mais enfrento nesses últimos anos. Garganta inflamada, rouquidão. E quando a minha garganta adoece, quando eu começo a sentir uma deficiência na minha garganta, quando esse membro que eu uso muito para pregar, para comunicar, está ferido, está doente, é outra parte do corpo que está saudável, que vai transportar o remédio para curar essa parte do corpo que está ferida. Olha que coisa interessante, a garganta está inflamada, mas é o bumbum que vai transportar o remédio para a cura. A garganta está inflamada, mas é outra parte do corpo que vai transportar o remédio para que a garganta seja curada. Eu usei aqui o exemplo da garganta, mas poderia ser qualquer outra parte do corpo. Você pode estar aí de repente com um problema no estômago, você pode estar com uma inflamação no corpo. Existe uma parte do corpo que está comprometida por uma enfermidade, mas existe uma parte do corpo que está saudável. E esta parte que está saudável vai transportar a cura, vai transportar o remédio para essa parte do corpo que está doente. Então olha que exemplo incrível para a gente refletir. Talvez você hoje está aqui de forma saudável, aprendendo a palavra, entendendo acerca do chamado de Deus para a sua vida, entendendo acerca daquilo que Cristo quer fazer através do seu chamado ministerial, e você vai se deparar com pessoas que estão enfermas, e é você que precisa transportar esse remédio, é você que precisa de forma madura, de forma inteligente, transportar com entendimento a cura para essa parte do corpo que está fragilizada, a cura para essa parte do corpo que necessita de cuidados. Isso mostra a importância de nós servirmos uns aos outros. No reino de Deus, um ministério serve o outro. No reino de Deus, uma pessoa serve a outra. No reino de Deus, todos nós somos importantes. Mas, quando entendemos que nós precisamos servir uns aos outros. Quem é o maior no reino dos céus? Aquele que serve. O maior no reino de Deus não é aquele que tem mais sabedoria, não é aquele que tem mais conhecimento, não é aquele que tem mais influência. O maior no reino dos céus é aquele que serve aos outros, é aquele que é maduro o suficiente para entender: eu posso servir pessoas que não amadureceram como eu. Eu posso levar entendimento para alguém que não tem entendimento como eu. Eu posso suportar pessoas imaturas porque eu amadureci. E agora, porque amadureci, eu posso suportar quem não amadureceu ainda. Então, quando o corpo tem uma parte saudável, essa parte saudável pode transportar a cura para a parte que está fragilizada. Então por isso que Deus estabeleceu 5 ministérios para que o corpo fosse edificado.
É por isso que Cristo falou sempre sobre a importância de nós servirmos uns aos outros, porque nós avançamos dentro do chamado que Deus tem para a nossa vida. Eu queria ler um texto com vocês, pedir para os meninos colocarem para mim na tela aqui, Marcos capítulo 10, pega aí a tua Bíblia, Marcos capítulo de número 10, eu quero ler com vocês do versículo 35 até o versículo 45. Esse texto fala acerca de um pedido de Tiago e João. Tiago e João fizeram um pedido a Deus, e olha só como Deus respondeu a esse pedido de Tiago e João. Vou pedir para colocar na tela, isso, está aí na tela. Enquanto você vai abrindo aí a tua Bíblia, vou aproveitar para tomar uma aguinha aqui. Marcos, capítulo de número 10, nós vamos ler do versículo 35 em diante. Marcos, capítulo de número 10, versículo 35 em diante. Olha o que diz o texto. Então, se aproximando dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? Versículo 37. E responderam-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à direita ou à minha esquerda, não compete a mim concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Versículo 41, vamos até o 45. Ouvindo isto, indagaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os maiorais exercem autoridade. Versículo 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. E para a gente fechar: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha que texto incrível para nós meditarmos. Tiago e João, eles estão fazendo um pedido a Jesus. E qual é o pedido que eles estão fazendo a Jesus? Senhor, nos deixa se assentar um à sua direita e outro à sua esquerda na sua glória. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Eu não posso conceder esse pedido a vocês, porque vocês não podem beber do cálice que eu estou bebendo, vocês não podem ser batizados no batismo que eu vou ser batizado. Cristo estava falando acerca da sua morte, da sua entrega, do nível de entrega que ele iria entregar. Ele estava falando acerca do sofrimento que ele ia passar na terra. E aí ele começa a trazer um exemplo para os discípulos muito claro, acerca daquilo que eles precisam entender. Ele disse assim: olha, todas as vezes que os maiorais se reúnem, um se sobressai para mandar sobre todos eles. Então se estabelece alguém que é maior, e esse que é maior dá ordem a todos que estão debaixo da sua jurisdição. Mas no meu reino não é assim. No meu reino, o maior não é aquele que é intitulado pela sua capacidade de mandar nos outros, mas no meu reino o maior é aquele que se coloca à disposição para servir.
No meu reino maior é aquele que serve a todos. No meu reino maior é aquele que compartilha daquilo que tem, é aquele que abençoa as pessoas à sua volta. Primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é que, se você quer ser grande no reino de Deus, sirva as pessoas à sua volta. Se você quer ser grande no reino de Deus, abençoe os ambientes por onde você passa. Se você quer ser grande no reino de Deus, se mova com maturidade dentro do chamado que Deus te deu. Vocês são meus alunos aqui que estão estudando a palavra do Senhor. Hoje sobre vocês existe uma necessidade de compreensão. Vocês estão amadurecendo pela palavra. Agora vocês precisam desenvolver a capacidade de lidar com pessoas que ainda não amadureceram pela palavra. Vocês precisam lidar com o entendimento de suportar a fraqueza dos fracos, suportar a falta de entendimento daquele que ainda não compreende as coisas de Deus na totalidade. Então, se nós que estamos estudando a palavra entendermos que nós somos o meio pelo qual Cristo pode curar outras pessoas, se nós que estamos estudando a palavra entendemos que nós podemos abençoar as outras pessoas a partir daquilo que nós carregamos, então nós podemos mudar muitas coisas à nossa volta. Você quer ser grande no reino de Deus? Então sirva a sua família. Você quer ser grande no reino de Deus? Serve as pessoas na igreja onde você congrega. Você quer ser grande no reino de Deus? Usa o seu ministério não para se promover, mas use o teu ministério para promover o reino de Deus. Não use o teu chamado, o teu dom, a habilidade que Deus te deu para uma promoção própria, para que esse dom e essa habilidade que Deus te deu abra para você caminhos, portas. Não, use o dom que Deus te deu para aperfeiçoar pessoas à sua volta. Use o dom que Deus te deu para levantar aqueles que estão caídos. Use o dom que Deus te deu como uma oportunidade de exercer ministério e dentro desse ministério abençoar outras pessoas. É a área do ensino que Deus te chamou para exercer ministério? Então instrua as pessoas à sua volta. O seu ministério é no cuidado. Você foi chamado para ser alguém que cuida de outras pessoas, alguém que vai cuidar e zelar de um ambiente. Então faça o seu melhor dentro do ministério que Deus te deu. Isso é extremamente importante. Então, esse texto de Marcos capítulo 10 nos traz um entendimento de que no reino de Deus o maior é aquele que serve. Paulo, ele usa uma expressão que em todas as suas cartas paulinas, ele sempre está usando essa expressão, que é a palavra escravo. A palavra escravo que Paulo usa nas suas cartas paulinas é uma expressão que vem do termo grego doulos, D-O-U-L-O-S, doulos, D-O-U-L-O-S. A palavra doulos, que vem do grego, do termo grego, é a palavra que Paulo usa quando ele está falando a respeito de escravo. Ele usa essa expressão para falar sobre o servo. E Paulo sempre faz questão de frisar que ele é um servo de Cristo, que ele é um prisioneiro de Cristo, que ele é um escravo de Cristo. Você sempre vai ver Paulo repetindo essas expressões nas suas cartas paulinas: servo de Cristo, escravo de Cristo, né? Paulo ele sempre vai usar essa expressão. Por quê? Porque ele entende que no reino de Deus o maior é aquele que serve. Então existem dois tipos de pessoas que servem no reino de Deus. Existem dois tipos de pessoas que estão vivendo o seu ministério de uma forma saudável. Um tipo de servo está vivendo de forma saudável e outro tipo de servo está apenas vivendo o seu ministério. Então preste atenção nisso aqui. Você tem vivido o seu ministério ou você tem vivido o seu ministério de forma saudável? Você faz tudo o que você faz para que o nome do Senhor seja glorificado, ou você está esperando recompensa pelo serviço que você realiza na obra de Cristo? Primeiro tipo de servo é aquele que serve as pessoas com aquilo que gosta e com aquilo que quer realizar, aquilo que quer fazer. É alguém que se dispôs a servir, mas não se dispôs a servir na totalidade. É alguém que ainda escolhe tarefa. É alguém que sempre quer estar no melhor lugar. É alguém que sempre quer encontrar um lugar confortável para servir dentro do seu chamado. É alguém que não amadureceu ao ponto de entender que o filho maduro de Deus não é aquele que serve no melhor ambiente, mas é aquele que escolhe o pior lugar para tornar esse lugar o melhor lugar com a habilidade e o dom que Deus lhe deu. É alguém que não precisa
estar no melhor ambiente para exercer o seu melhor. Pelo contrário, faz o seu melhor em qualquer lugar, faz o seu melhor em qualquer ambiente, porque entendeu que ele é um servo chamado por Deus para fazer a diferença. Então, que tipo de servo você é? É aquele que faz o que gosta, é aquele que faz apenas o que quer? Ou você é o servo que cumpre o propósito de Jesus? O servo que cumpre o propósito de Jesus, que é o servo aqui, o doulos, o escravo que Paulo está falando, é aquele que faz a vontade de Jesus e não a sua própria vontade. É aquele que é escravo do propósito. Ele serve sem ter a necessidade de ser servido. Ele abençoa outras pessoas sem ter a necessidade de ser abençoado pelas outras pessoas. Ele faz isso porque isso está na sua essência. Ele faz isso porque isso está dentro do seu chamado, dentro do seu propósito, dentro da sua essência. Ele faz isso com alegria. Então Paulo está falando sobre esses dois tipos de servos: aqueles que fazem aquilo que precisa ser feito, mas ainda fazem dentro do que gosta, dentro do que quer. Olha só que coisa interessante. Obedecer a Deus não é fazer o que precisa ser feito. Obedecer a Deus é fazer o que precisa ser feito da maneira de Deus. Porque tem muita gente fazendo o que Deus pediu, mas do seu jeito. Tem muita gente fazendo o que Deus pediu, mas dentro da sua própria vontade, adaptando o chamado de Deus, adaptando o ministério, adaptando a vocação. Deus me chamou para pregar, mas eu só prego em lugares que me dá recompensa. Então você não está pregando por amor, você está pregando porque você é recompensado pelo serviço ministerial que você exerce. Deus chamou para pastorear, mas eu só pastoreio se eu for cuidado pelas ovelhas, ou se eu for cuidado pela membresia, senão para mim não é conveniente pastorear. Então você não pastoreia por amor, você pastoreia pela recompensa. Você pastoreia porque você quer, no fundo, que as pessoas cuidem, que as pessoas zelem de você. Você exerce o que exerce na casa do Senhor com qual finalidade? Você faz o que faz porque você quer tocar o coração de Deus, você quer cumprir o teu propósito, o teu chamado, você quer viver o teu ministério, ou você quer ser alguém que vai atrair através do seu ministério cuidados para a sua própria vida, lugares de destaque, lugares de relevância? Então Paulo está falando sobre a importância de nós sermos alguém que caminha como escravo do propósito. Olha que palavra forte, escravo. Paulo ele usou muitas vezes essa expressão: eu sou escravo de Cristo. Eu não tenho vontade própria, eu não faço o que eu quero, eu não faço o que eu gosto, eu faço aquilo que agrada o meu Senhor, eu faço aquilo que gera alegria no coração do meu Senhor. João, quando ele está à mesa com Jesus e os outros discípulos, ele tem uma atitude de alguém que entende essa cultura. Ele tem a atitude de alguém que entende de fato o que é ser um escravo, essa expressão doulos que Paulo está utilizando. Tem um texto nos evangelhos onde os discípulos estão reunidos com Jesus, e aí um dos discípulos olha para João e diz assim: João, já que você é o mais chegado de Jesus, ele está falando que um de nós vai traí-lo, se aproxima dele, você que tem mais intimidade, e pergunta para ele quem é que vai trair. Pergunta para ele quem é que vai cometer esse erro. E sabe o que João faz? João, ele se aproxima de Jesus, e pela intimidade que ele tem, ele deita no peito de Jesus. E por que João deita no peito de Jesus? João deita no peito de Jesus porque ele entende a expressão de escravo. Ele estava tendo ali um entendimento claro de que Jesus é a porta, e de que ele era um escravo de Jesus, de que ele era um escravo do propósito. Então ele coloca agora a sua orelha na porta, e agora você vai entender isso. No Antigo Testamento, quando um escravo vinha trabalhar na casa do seu senhor, ele trabalhava por um período para comprar a sua própria liberdade. Mas existiam muitos senhores que eram tão bondosos com seus escravos, eram tão generosos com seus escravos, que tornavam os seus escravos como filhos, como alguém que pertencia à casa, como alguém que vivia na casa, mas não como alguém exercendo apenas uma atividade, mas como alguém que participava da casa. Então esse escravo, quando chegava o período dele alcançar a sua liberdade, ele trabalhou, ele pagou pela sua liberdade, e agora tendo a oportunidade de ir embora, viver a sua própria vida,
ele decide que ele não vai embora, porque ele se apaixonou pelo Senhor. Ele se apaixonou pelo seu Senhor. Então o que ele faz? Ele vai na porta do quarto do seu Senhor, ele coloca a sua orelha e ele prega um prego na porta do seu Senhor, dizendo: eu sou escravo agora, não mais pela oportunidade de me libertar. Eu não sou escravo só para comprar a minha liberdade. Eu não sou escravo só para ser recompensado. Eu quero servir ao Senhor por amor. Eu quero ficar agora não mais como alguém obrigado, mas eu quero ficar voluntariamente agora ao lado do meu Senhor. E Paulo está falando sobre isso, sobre esse escravo que entendeu que agora ele é livre, mas porque ele se apaixonou pelo Senhor, ele não vai embora. Paulo está trazendo com clareza esse entendimento do escravo que agora amou tanto o seu Senhor, que ele não vai mais deixar essa casa, ele vai continuar ali, não mais por obrigação, mas agora por amor. João sabia disso, é por isso que ele coloca a sua cabeça no peito de Jesus. Ele está dizendo: eu sou o teu escravo, eu não vou sair daqui, eu vou ficar nesse lugar, eu quero esse lugar para a minha vida. Glória a Deus, que coisa interessante. Será que você é alguém que serve dentro desse entendimento? Será que você é alguém apaixonado pelo que você faz? Será que você é alguém que tem prazer na vocação que Deus te deu, no chamado que Deus te deu, no ministério que Deus te deu? Ou você é alguém que está servindo apenas para ter relevância naquilo que você faz? Então, Cristo estabeleceu os ministérios para que a igreja fosse abençoada. E nós estamos aqui focados em pelo menos 5 ministérios. Existem tantos outros, mas nós estamos focados aqui nesses 5 ministérios de liderança. Então, primeiro, Cristo designou apóstolos, né? E o nome apóstolo vem do termo o enviado. Eu queria ler um texto com vocês, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 28. Vou colocar esse texto na tela para a gente refletir. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 28. Deu tempo aqui para a pausa da minha aguinha. 1 Coríntios 12, 28. Olha o que diz esse texto: a uns estabeleceu e Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas e por aí vai. Porventura não são todos apóstolos, ou todos profetas, ou todos mestres, ou todos operadores de milagres? Cristo nesse texto, ele está falando a respeito da importância dos ministérios e da variedade dos ministérios. Mas eu queria focar no versículo 28, que vai dizer que o Senhor estabeleceu primeiro o apóstolo, para que ele pudesse exercer um lugar na igreja. A palavra apóstolo significa o enviado, ou seja, um indivíduo que exerce um serviço especial, agindo em nome da autoridade que o enviou. Então quem é o apóstolo? É aquele que foi enviado por Cristo, e ele não é enviado para falar no seu próprio nome, ele é enviado debaixo da autoridade daquele que fez o envio. Ele caminha debaixo da autoridade do envio, ele caminha debaixo do poder do envio. Na matéria de batalha espiritual, o pastor Miqueias focou muito nessa questão do envio. Quem está indo debaixo de um envio tem bênção sobre a sua vida. Quem está indo debaixo de um envio exerce autoridade no lugar pelo qual foi enviado. Então, quando nós falamos do apóstolo na igreja, nós estamos falando dessa pessoa chamada por Deus para ser enviada por Cristo, para exercer a autoridade, para falar no nome dele. Olha o que diz Hebreus capítulo 3, versículo de número 1. Quem foi o primeiro apóstolo na terra? Quem exerceu esse chamado com clareza e entendimento? Vamos lá no texto bíblico, para a gente não falar o que a gente acha, mas para a gente falar aquilo que está na palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 3, versículo de número 1. Vou pedir para os meninos colocarem na tela para mim.
Hebreus 3, versículo de número 1. Olha que importante esse texto. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Olha que texto. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Paulo aqui, ou o escritor aos Hebreus, da forma que você achar melhor, ele está falando a respeito do primeiro apóstolo que Cristo, o enviado para a terra com uma missão, o chamado ministerial, ele exerceu a autoridade daquele que o enviou, ele exerceu na plenitude a autoridade do Pai, ele se submeteu à missão que o Pai o delegou, e debaixo dessa missão, ele usou toda a autoridade ortogada pelo Pai, delegada pelo Pai. Então ele expulsou demônios, ele curou pessoas, ele fez coisas extraordinárias, multiplicações, ele fez tantas coisas. Por quê? Porque ele estava debaixo de um envio, e ele estava exercendo a autoridade daquele que o enviou. Hebreus vai falar que Cristo, ele estava debaixo da autoridade, exercendo governo e autoridade, como Moisés exerceu a autoridade ortogada por Deus para conduzir a casa de Deus, no período em que Moisés conduziu o povo do Senhor. Então Jesus, ele foi o primeiro apóstolo, e Jesus, ele sempre usava uma expressão que chama muito a nossa atenção. Se você for lá em João capítulo 4, versículo 34, vai dizer assim: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele sempre fazia questão de dizer que a vontade dele era a vontade do Pai. João capítulo 4, versículo 34, está aí na tela. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não é a minha obra, é a sua obra. Jesus não veio realizar a sua obra própria, ele não veio fazer aquilo que ele queria, ele veio realizar a obra do Pai. Quando questionado se ele não tinha fome, ele respondeu: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Quando pressionado pela cruz, quando debaixo de uma pressão, ele está ali sendo pressionado, ele olha para o Pai, ele está angustiado, e ele fala: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas se não for possível, todavia que seja feita a tua vontade, não a minha, a sua vontade e não a minha. Jesus sempre está deixando claro que a vontade do Pai é o mais importante, a vontade do Pai é o que é primordial para as nossas vidas. E mais uma vez eu quero trazer esse questionamento: será que nós estamos realizando a vontade do Pai? Ou será que nós estamos vivendo o ministério para realizar as nossas vontades? Será que nós estamos realizando a obra do Pai, ou será que nós temos uma necessidade de relevância? Será que nós estamos realizando a obra do Pai, ou será que nós queremos as pessoas aplaudindo aquilo que nós fazemos? Se cantamos, cantamos porque alguém elogia. Se pregamos, pregamos porque alguém elogia. Se servimos, servimos porque temos acesso a ambientes que outrora não teríamos acesso se nós não estivéssemos servindo. Qual é a nossa motivação? Será que estamos vivendo o ministério de uma forma saudável? Será que compreendemos o nosso ministério? E agora, porque compreendemos o nosso ministério, estamos buscando ferramentas práticas para abençoar o nosso ministério? Então, quando nós falamos do apóstolo, nós estamos falando dessa pessoa enviada por Deus para exercer a autoridade do Pai. Então Jesus, ele foi chamado, e depois de ser chamado, ele chamou outros 12 homens para servir o propósito. E debaixo do mesmo envio que ele estava, ele enviou outros homens. Debaixo da mesma autoridade que ele exercia, ele colocou outras pessoas. Jesus, ele viveu debaixo da autoridade do Pai, mas ele transferiu essa autoridade também para os seus discípulos. Olha que coisa interessante. Jesus exercia a autoridade que o Pai havia lhe dado. Só que essa mesma autoridade ele deu aos discípulos. Ele disse assim: olha, vocês estão agora debaixo de um envio, debaixo de uma autoridade. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar pessoas, vocês vão abençoar ambientes.
Onde vocês passarem, compartilhem da paz. Onde vocês passarem, saudem as pessoas, abençoem os ambientes. Onde vocês forem bem recebidos, agradeçam. Onde vocês forem maltratados, sigam da mesma forma. O que Jesus estava ensinando? Ele estava ensinando os seus discípulos que o chamado não tem a ver com reconhecimento. O chamado não tem a ver com receber algo em troca por aquilo que está sendo feito. O chamado tem a ver com cumprir um propósito. O chamado tem a ver com uma autoridade que me foi confiada, e agora eu usufruo dessa autoridade, servindo as pessoas, abençoando as pessoas, e a autoridade que me foi outorgada, eu também posso usar para enviar outras pessoas debaixo dessa mesma autoridade. Foi o que Jesus Cristo fez. Ele estava debaixo da autoridade do Pai, mas Ele enviou também os seus discípulos debaixo dessa mesma autoridade. Muitas pessoas vão questionar essa questão do chamado apostólico. Muitas pessoas vão dizer que o chamado apostólico é só para o Antigo Testamento, não é para o Novo Testamento, que Deus estabeleceu 12 apóstolos e depois nenhum mais. Então eu queria ler um texto com vocês, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 14. Essa aula está sendo gravada aqui, você vai acompanhar ela da sua casa. Nós estamos aqui num ambiente chuvoso, então talvez você vai ouvir um pouquinho o barulho da chuva, mas que esse barulho de chuva seja para você relaxar e para você conseguir receber isso na totalidade. Atos capítulo 14, versículo 14 diz assim: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo. Quem, gente? Olha a palavra que aparece ali na frente de Barnabé e Paulo. Os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão clamando. Só esse versículo mesmo. Então nós estamos aqui diante de um texto do Novo Testamento. Um texto do Novo Testamento. Barnabé e Paulo, apóstolos do Senhor. Paulo, ele não foi chamado por Cristo, ele não caminhou com Jesus, mas ele foi intitulado apóstolo. Ele recebeu o apóstolo. Ele disse assim: olha, eu não fui considerado apóstolo por imposição de mãos de homens, mas pelo próprio Cristo, chamado de Cristo para a minha vida. E o apóstolo Paulo, posso dizer que foi um dos mais excelentes aí no seu ministério, no seu chamado, porque ele realizou uma obra perfeita. Ele foi chamado e dentro do seu chamado, ele exerceu tudo o que fez com muita sabedoria, com muita dedicação, falou e viveu sobre essa questão de ser um escravo de Cristo. Ele não usou palavras vazias, ele não usou palavras vagas, ele usou essa expressão, mas ele próprio viveu essa expressão. Ele de fato era um escravo do propósito. Paulo viajou preso por vários lugares, tinha todos os motivos para questionar o seu chamado, para questionar o seu ministério, para questionar a verdade de Cristo sobre a vida dele, mas em nenhum momento ele questionou. Pelo contrário, ele estava dizendo: o que me prende aqui não são essas algemas de ferro, o que me prende aqui não são essas grades de ferro, o que me prende é o chamado que eu tenho, é o ministério que eu tenho, é o amor que eu tenho por Jesus, é o amor que eu tenho pela obra. Esses grilhões aqui não me prendem. Eu gosto muito do texto de Atos dos Apóstolos, porque em uma das passagens de Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas estão presos, e depois de serem açoitados e presos, eles estão expressando a sua alegria de servir a Deus, mesmo diante das dificuldades. Eles estão adorando, cantando hinos ao Senhor. E de repente, quando eles estão ali cantando hinos, adorando ao Senhor, presos, a Bíblia diz que acontece um terremoto, as prisões são quebradas, ou seja, as algemas são quebradas, as celas se abrem, mas Paulo não vai embora, porque tem alguém ali no presídio que ele precisa evangelizar,
Tem alguém ali no presídio que ele precisa alcançar. Tem alguém que ele precisa abençoar com o seu chamado. Tem alguém que ele precisa abençoar a partir daquilo que ele está fazendo. Vamos nesse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Olha só o texto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Quando as cadeias são soltas, quando as algemas são quebradas, quando as celas se abrem, começa a acontecer um desespero, mas o desespero não é em Paulo e nem é nos prisioneiros. O desespero é do carcereiro, porque o texto diz que o carcereiro estava dormindo e quando ele desperta com esse terremoto. As portas do cárcere estão abertas e aí ele agora puxa a sua espada para tirar a sua própria vida. E aí Paulo vai lá e responde para ele: fique tranquilo, nós não fugimos. Fique tranquilo, nós não vamos embora daqui. Nós estamos aqui. Não faça nenhum mal à sua própria vida. Permanecemos todos aqui. Eu queria chamar a sua atenção para algo interessante que acontece aqui. Antes eles estavam presos por algemas. Antes eles estavam presos por celas. Mas agora eles estão presos à palavra do Senhor. Qual é a primeira coisa que acontece quando a cela de um presídio se abre? Quem está lá dentro quer liberdade. Quem está lá dentro quer ir embora. Imagine a porta dos presídios, todas as portas se abrindo. Os presos não vão perder a oportunidade de fugir. Mas aqui em Atos 16 está acontecendo algo extraordinário. Paulo está usando essa expressão porque ele viveu essa verdade. Ele estava preso por algemas, preso por uma cela de ferro, mas agora, quando a cela se abre, ele não vai embora. Por que ele não vai embora? Porque ele não está preso a um lugar geográfico. Ele não está preso por grilhões ou por cadeados de ferro. Ele está preso pelo propósito, pelo chamado, pelo ministério que ele tem. E Paulo usa essa expressão com alegria agora: eu sou prisioneiro de Cristo. O que me prende não é a autoridade da terra. O que me prende não são os governantes que estão me levando de um lado para o outro para me julgar e me sentenciar. O que me prende é o meu chamado, é a minha vocação, é aquilo que eu fui chamado para fazer, é aquilo que está dentro de mim, é a minha essência, é a verdade que exala da minha vida. Então, o apóstolo Paulo, ele tem muita autoridade dentro do seu chamado ministerial, e ele não faz parte dos 12, ele é o 13º. Barnabé também, que junto com Paulo exerce o mesmo chamado ministerial, está debaixo do mesmo envio, está abençoando pessoas, está abençoando cidades, está passando por ambientes, derramando daquilo que eles carregam de Jesus, estão debaixo de um envio, e debaixo desse envio exercem autoridade, debaixo desse envio fazem sinais, debaixo desse envio curam pessoas, debaixo desse envio libertam cidades de cativeiros espirituais, porque o poder do envio dá o poder àquele que foi enviado e que está debaixo dessa jurisdição, debaixo desse entendimento. Então Deus nos deu um ministério e nós precisamos cuidar desse ministério para que possamos fluir dentro desse ministério, para que possamos avançar dentro desse ministério, debaixo do poder do envio. Então Deus estabeleceu 5 ministérios. Nós estamos falando sobre o apóstolo, aquele que é enviado debaixo de uma autoridade, e é aquele que exerce essa autoridade. O apóstolo, ele também tem uma característica muito importante que precisa ser destacada aqui. O apóstolo é aquele que exerce, que reúne em uma só pessoa todos os 5 ministérios. Ele reúne dentro de uma só pessoa essas 5 expressões de liderança. Então,
O apóstolo é aquele que inspira o profeta. Ele tem condições de inspirar o profeta a partir daquilo que ele carrega de Cristo. Na essência do seu chamado, ele inspira o profeta. O apóstolo também faz a obra do evangelista. Ele alcança todos. A mensagem dele pode ser uma mensagem evangelística, dentro do seu chamado de estruturar pessoas, de fundamentar pessoas. Ele tem essa mensagem clara, que alcança todos, inspira o profeta, mas alcança todos, alcança aquele que tem um bom conhecimento, mas alcança também aquele que não tem tanto conhecimento assim. Ele exerce um cuidado pastoral. Então o apóstolo é aquele que também exerce cuidado pastoral, é aquele que cuida das ovelhas, ou seja, dentro da mesma característica ministerial, ele exerce essas 5 funções ministeriais. Ele consegue inspirar o profeta, ele faz a obra do evangelista, ele exerce o cuidado pastoral e ele também é apto para ensinar como mestre. Ele exerce boa administração quando necessário e não se esquiva do cuidado, né? Cuidado esse que o pastor exerce, cuidado esse que o pastor tem para com as ovelhas. Ele tem a habilidade de mestre, né? Traz clareza, tira tudo aquilo que está comprometendo o ensino, tira tudo aquilo que está comprometendo a verdade de Cristo que está se manifestando, e ele consegue com clareza também entender que ele foi chamado por Deus para cuidar. O apóstolo, ele não foi chamado para ser a cobertura de pessoas, ele foi chamado para ser o fundamento. Ele é aquele que consegue estabelecer uma base para que outras pessoas possam, através dessa base, caminharem de forma saudável. Se nós usássemos o exemplo de uma casa, o apóstolo não é o telhado da casa, o apóstolo ele é o fundamento, ele é a sapata dessa casa. O apóstolo não é aquele que está por cima, mas é aquele que está por baixo, trazendo consistência para essa construção. Nós, quando vemos um prédio de pé, temos uma certeza: esse prédio só está de pé porque ele tem um bom fundamento. Então o papel do apóstolo é fundamentar, o papel do apóstolo é exercer o seu ministério para que o pastor, para que o evangelista, para que o mestre, para que o profeta tenham um ambiente sólido para caminhar, tenham um ambiente onde eles podem fluir dentro do seu chamado, fluir dentro da sua verdade de Deus, com sabedoria, né? Tendo ali um lugar preparado. Então essa aula de hoje está nos ensinando esses 2 pontos importantes. Primeiro ponto, que foi o ponto que nós começamos a falar aqui: nós precisamos viver o nosso ministério de forma saudável. E um ministério saudável é um ministério que é desenvolvido dia após dia. Você nunca vai viver uma vida ministerial saudável se você não está crescendo em Deus. Você nunca vai viver um ministério de uma forma saudável se você não tem a clareza daquilo que você precisa fazer. Você nunca vai viver um ministério de forma saudável se você não se desenvolve dentro daquilo que Jesus te chamou para fazer. Se você é sempre a mesma pessoa, é importante nós mantermos a constância, mas a constância em uma crescente. Nós fazemos a mesma coisa, ou seja, somos constantes, mas não fazemos as mesmas coisas do mesmo jeito. Nós fazemos a mesma coisa, mas de uma forma melhor, de uma forma mais excelente. Nós nos movimentamos em Cristo, mas não estamos no mesmo lugar, mas não estamos mais no mesmo nível. É como uma aspiral, né? O aspiral de um caderno são várias voltas, mas que vão subindo, né? Então nós começamos esse aspiral, mas vamos fazendo o movimento, estamos no mesmo lugar, mas estamos atingindo uma estatura maior. Você pode fazer as mesmas coisas que você foi chamado por Jesus para fazer, mas você precisa fazer de forma excelente. Você precisa ser alguém que faz o que Jesus te chamou para fazer, debaixo de cuidado, debaixo de uma crescente, porque o ministério saudável é aquele ministério que consegue
se desenvolver com o passar dos anos. E como você desenvolve o seu ministério? Se submetendo ao cuidado que Deus estabeleceu para você. Os 5 ministérios não são ministérios estabelecidos opcionais para nós utilizarmos na nossa vida. Os 5 ministérios são ministérios escolhidos por Deus para abençoar a nossa história. Jesus, o Pai, o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, entendeu a necessidade que nós temos de viver o ministério de uma forma saudável. E Ele estabeleceu essas lideranças para que esse cuidado fosse estabelecido. Então eu queria que hoje você tomasse nota dessa aula. Eu queria que hoje você avaliasse se de fato você tem vivido o seu ministério de uma forma saudável. Se de fato você tem cuidado daquilo que Jesus confiou a você. Você está debaixo de um envio, mas será que você está exercendo a autoridade daquele que te enviou? Você está debaixo de um envio, mas será que você conhece tudo aquilo que você pode utilizar debaixo desse envio? Então seja você aluno, seja você líder, seja você pastor que está aqui na nossa turma, cuide do seu ministério, desenvolva o teu ministério e seja apto no teu ministério para tudo aquilo que Jesus te confiou. Amém? Hoje nós falamos sobre a importância do apóstolo. Na nossa próxima aula nós vamos dar continuidade. Falamos sobre o profeta, sobre o evangelista, sobre o pastor e sobre o mestre. E eu tenho certeza que essa matéria vai continuar abençoando e edificando a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Não esquece de ler todo esse conteúdo. Nós estamos seguindo essa matéria a partir da página 124, página 124 do nosso volume 2. Então toma nota aí do teu material didático, para que você continue crescendo e avançando dentro do teu chamado. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada para você e para a sua família, independente do horário que você vai fazer essa aula, do dia que você vai fazer essa aula, que Jesus possa falar ao teu coração. Deus te abençoe.